Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu-o ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí, na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: Não me ri. Ele, porém, disse: Não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: Não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: E se porventura houver ali 40? Respondeu: Não o farei por amor dos 40. Insistiu: Não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: Não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: Não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão:
Não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Bem, queridos, vamos lá. Primeiro, é interessante essa aparição do Senhor mais uma vez a Abraão. Queria ter esses privilégios de toda hora entre aspas, né? Mas às vezes passa meses até Deus aparecer, mas de ter tido várias experiências assim, de encontrar, de falar com o Senhor diretamente. E eu acho muito interessante, a gente não tem como comentar tudo, falar de tudo aqui desse texto, mas que fala que quando o Senhor aparece a Abraão, aparece diante dele 3 homens. Quando eu li esse texto, eu fiquei muito encucado, porque eu falei, gente, me parece muito que não se trata apenas de anjos, me parece muito que é a Trindade, sabe? Eu não sei se dá para afirmar categoricamente, nem sei como é que os teólogos enxergam aqui essa passagem, mas quando eu vejo aqui que apareceu o Senhor Abraão e que apareceram 3 homens e que esses 3 homens falavam a Abraão e iam cumprir ali o juízo divino na outra cidade, assim me parece muito, né, representando aqui a Trindade, né, talvez uma representação, né, uma manifestação corpórea da Trindade. Muito interessante, né? Não dá para a gente afirmar categoricamente, mas tudo indica que se trate disso. Tanto que enquanto eles falavam com Abraão, houve aqui o episódio de Sara se rir, né, no seu íntimo, ou seja, ela não riu diante de ninguém, ela riu consigo mesma. E Deus, que perscruta os pensamentos, que sabe tudo que a gente pensa, falou, não, você riu. Você não passou desapercebida por mim, não. Eu sei que você está duvidando. E ela falou, não, eu não me ri, não. Né? A gente é cínico às vezes, né? A gente fala para Deus que a gente não fez, mas a gente fez. Que a gente está sendo sincero quando a gente não está sendo, né? Deus sabe de tudo. E, enfim, ali ela é confrontada, né? E Deus anuncia que vai exercer um juízo sobre Sodoma e Gomorra, que seriam cidades que estariam praticando muitas iniquidades, muitos pecados, né, graves aos olhos de Deus. E como a gente vai ver mais à frente, né, realmente eram pessoas selvagens, pessoas animais, pessoas que tentavam encarar aqueles anjos, né, ou aquelas pessoas de Deus ali encarnadas, a gente não sabe ao certo, mas aí tentavam tomá-las, né, à força para terem relações, né, para você ver como é que era um povo assim que perdeu a noção de qualquer coisa, né? E Deus resolve ali exercer justiça, exercer o seu juízo. E Abraão certamente lembrou do seu sobrinho Ló, que estava lá, e ele argumenta com Deus, né? Poxa, mas se tiver 50 justos na cidade, você vai destruir a cidade por causa desses 50 justos? Aí Deus fala, não. E se tiver 45, você vai destruir a cidade tendo 45 pessoas justas, pessoas íntegras ali? Não, não vou destruir. E eu fico impressionado com a paciência de Deus em falar com Abraão todas as vezes que Abraão perguntava. Gente, eu acho que Deus tem essa mesma paciência quando a gente fica orando e falando as mesmas coisas, ou se apegando a detalhes, ou, sabe, repetindo as mesmas coisas. Eu acho que Deus é um Deus tão paciente. Deus já está vendo lá na frente, Deus já sabe de tudo, mas Deus pacientemente responde, fala na nossa linguagem. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é muito humilde, Ele é muito, assim, amoroso, né? Ele fala numa linguagem quase que infantil para que a gente consiga entender, para que Ele consiga se relacionar conosco, né? Ele não é de forma alguma um Deus distante, mas Ele é um Deus realmente gracioso, que fala de forma que a gente entenda e se relaciona e ouve nossas orações. Ele ouve nossa intercessão também, né? Como é que é importante a gente interceder também. Certamente, se não fosse pela intercessão de Abraão, Ló ficaria ali e seria julgado junto com a cidade. Então é isso, queridos. Vamos para a próxima amanhã. Fiquem com Deus. Beijo.